Então, vou me apresentar aqui. Sou agente de viagens, trabalho na agência Roteiros e Conexões, para quem não conhece. E o Léo? Então, meu nome é Leandro, também sou agente de viagens e trabalho na Guia Turismo, aqui no Rio de Janeiro. Nós dois somos do Rio, Michele de Petrópolis e eu aqui do Rio. A gente trabalha com todos os roteiros, tanto nacionais quanto internacionais. Porém, a gente até entrou em um acordo, porque como a gente já tinha falado em outras lives, quem não acompanhou ainda, a gente não sabe como vai ficar depois da pandemia, né? Esse sistema todo. Então, a gente combinou de fazer essas lives para tirar dúvidas sobre os destinos nacionais. Até a Michele tinha falado que algumas clientes dela têm perguntado sobre destinos internacionais. A gente pretende, sim, falar sobre esses destinos internacionais, mas a gente precisa esperar ver como que vai ficar tudo isso, abertura de aeroportos, até porque hoje eu até estava vendo, já tinha confirmado, nem emissão de passaporte está sendo feito, né? Então, quem nem tem passaporte não está conseguindo nem fazer isso. E tem muita fronteira fechada, né, Léo? Então, a gente está dando uma prioridade agora, até porque quem quiser viajar nos próximos meses para fora vai ter que esperar um pouquinho para ver como que vai ficar essa situação, né? Então, e como vai ficar além das fronteiras, por exemplo, a gente não sabe que sempre vão existir mais alguma vacina. Então, a princípio tem lugares que já exigem a vacina da febre amarela. Para a Covid a gente não tem vacina, não tem nada, não sei como que eles vão fazer isso. Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente aguardar para ver como vai ficar mais para frente. Então, por isso a gente decidiu, a princípio, falar sobre os destinos nacionais, que esses a gente não vai ter muita mudança, né? Assim que reabrir, não vai ser exigido nada superior, a não ser que, claro, que daqui para frente muita coisa vai mudar, questão de higiene, essas coisas. Eu acho que essas medidas vão hospedagens, passeios e tal. Eu acho que vai ter uma mudança nessa questão aqui no Brasil, né? Aéreo também, eu acho que então, eu até estava conversando com algumas clientes minhas, Michele, que eu não sei como vai ficar sobre a questão da febre amarela, né? A vacina. Então, acredito que até mesmo dentro do Brasil comece em alguns lugares a exigir a vacina da febre amarela também. Então, assim, a gente acredita que muita coisa vai mudar depois desse vírus, mas a gente tem que aguardar. Então, é mais fácil a gente falar sobre os destinos nacionais, porque a princípio é o que a gente vai ter mais viável, né, de notícias e tirar dúvidas mesmo, que as pessoas tenham sobre os destinos. Hoje a gente vai falar sobre Porto de Galinhas, né? Então, Porto de Galinhas. A gente já vai falar sobre esse destino. E aí é só aguardar um pouquinho, ou você já quer que a gente comece, que você quer? Pode já introduzir aí sobre Porto de Galinhas e aí a gente vai, ao longo do vídeo, falando mais. Então, primeira coisa, vai falar sobre Porto de Galinhas, que é uma dúvida muito frequente. Como chegar em Porto de Galinhas? Então, a gente está falando sempre saindo do Rio, mas a gente vende para qualquer tipo de pessoa. Pode estar no Rio, pode estar em São Paulo, enfim. Bom, o aeroporto mais próximo, o aeroporto de Recife, Porto de Galinhas, fica em Pernambuco, mas não fica em Recife. Então, muita gente fica pensando, eu cheguei em Recife no aeroporto e estou em Porto de Galinhas. Não está. É a mesma coisa que a gente já tinha falado em outras lives sobre Maragogi, São Miguel. Porto de Galinhas está na mesma situação. Então, o aeroporto mais próximo é o aeroporto de Recife. Então, vocês chegam em Recife e vão até Porto de Galinhas. É mais ou menos 50, 60 quilômetros, dá uma hora mais ou menos de distância até lá. Claro, a gente tem que levar em consideração alta temporada, baixa temporada, então se tem trânsito, se não tem trânsito. Mas normalmente é 1 hora de distância entre Recife e Porto de Galinhas. Voltou aqui, acho que estava travado o seu. Então, assim, outra dúvida muito frequente, não sei se com você as pessoas também perguntam sobre isso, Michele. As pessoas acham que Porto de Galinhas é um município. Então, Porto de Galinhas não é um município, Porto de Galinhas é uma praia que fica em Pojuca. Então, ali próximo são várias praias que tem, Porto de Galinhas é uma delas. Então, é uma praia que fica ali. Que normalmente tem um pessoal que chama ali a Vila do Centro, a Praia do Centro, tem um centrinho. Então, ali fica Porto de Galinhas e vocês conseguem fazer vários destinos. Uma coisa muito importante que a gente já falou em outras lives também, é um destino que a pessoa tem que ir para se despreocupar pelo celular, sinal de telefone, enfim. É um destino para vocês fazerem passeios de piscinas naturais, passeios com mar, principalmente tomar cuidado com a tábua de maré, é a mesma coisa que a gente já falou de outros destinos. Precisa da maré baixa porque é um lugar que tem muita piscina natural. Então, para essas piscinas naturais, para você fazer esses passeios, precisa da maré estar baixa. Então, assim, são coisas que vocês vão fazer
Mas o mais importante, não se preocupar muito com a internet, eu tenho que postar. É um lugar que vocês vão mais afastado do centro de capital. Depender muito de Wi-Fi, essas coisas não é muito boa, né? Apesar de, na região, vocês encontrarem tanto pousadas quanto resorts. Então, vocês vão ter essas várias facetas. Vocês podem desde ir ficar hospedados em pousadas ali no centro para conviver, ver como que vive na vila, ou também ficar em resort. Isso a Michelle vai falar mais um pouquinho lá na frente sobre os hotéis, dar algumas dicas de hotéis, né? Para vocês ficarem hospedados. Então, acho que isso é o mais importante. Uma outra coisa, não sei se te perguntam também, Michelle. Muita gente, quando vai para Recife, fica preocupado sobre tubarões. Sim, Porto de Galinha também vai ter tubarão. Então, não é um lugar que está livre de tubarão, pode ser que tenha. Não tem nenhum caso de pessoa que foi em Recife, sim. Então, as pessoas que ficam hospedadas em Recife têm que tomar cuidado, porque tem a área, tem as bandeiras avisando, né? As placas, tudo isso avisando. Porto de Galinhas, a região ali, Porto de Galinha, Praia dos Carneiros, elas são, tem uma parte de arrecifes de corais, então é uma parte mais, que os tubarões normalmente não conseguem chegar, mas claro, é um lugar que também tem tubarão. Pode acontecer de vocês verem tubarão depois dos arrecifes, mas não é um lugar que tem normal ataque de tubarão. Então é um lugar mais tranquilo, até porque forma essas piscinas nos recifes, né? Isso mesmo. Aí vamos introduzir um pouquinho sobre Porto de Galinhas, ali o que a gente tem para fazer em Porto de Galinhas, né? Como eu falei, Porto de Galinhas fica em Pojuca. E Pojuca não é um lugar, não é um centro muito grande, tem a vilazinha, né, Michelle? A vilazinha com restaurante, então é um dos atrativos da região para quem vai, além das piscinas, fazer os passeios de barco, essas coisas, ir ao centro à noite, principalmente, para restaurantes, barzinhos, essas coisas. Não é um lugar que você vai encontrar alta gastronomia, né? É um centrinho mesmo, com vários restaurantes, vários tipos de gastronomia. Lá na vilazinha onde você está falando, você vai encontrar bons restaurantes, né? Vale ressaltar que tem bons restaurantes. Se você não tiver hospedado num resort que tenha um sistema de pensão, né, de alimentícia, você vai encontrar bons restaurantes, mas mais comida local, né? Mais comida regional mesmo. Então, que vale muito a pena você estar hospedado ali e poder desfrutar de frutos do mar, assim, que tem com muita qualidade. São várias receitas, com frutas da estação, né? Regional. Então, ali na vilazinha onde o Léo comentou, é ali onde concentra, vamos dizer, o burburinho, porque Porto de Galinhas não tem... As coisas são muito distantes uma das outras, e se você não estiver hospedado ali, você tem essa questão que eu vou falar depois um pouquinho sobre, a hora que eu entrar falando sobre hospedagem, sobre deslocamento, e aí tudo se concentra na vilazinha. Então, os restaurantes, artesanato, lojas, a feirinha. Então, alguns passeios saem dali também. Então, boa parte das coisas se concentra ali. Outra coisa muito importante que nas outras lives que a gente fez, o pessoal também perguntou quanto tempo vocês precisam ficar hospedados. Assim, pessoal, isso é muito relativo. Se você nunca foi no destino, eu acho que menos de 5 dias é pouco tempo, até porque tem esse deslocamento, né? 1 hora é pouco, mas tem esse deslocamento. Outra coisa que vocês precisam ficar muito atentos é como não fica muito próximo, tem essa distância de 1 hora mais ou menos. Às vezes a gente até aconselha, dependendo do horário que vai chegar o seu voo, ficar uma noite em Recife e depois ir para Porto de Galinhas, principalmente se o seu voo chega à noite, e ficar atento se o seu voo dá volta também é de manhã. Então vai cair naquela mesma questão que a gente já falou algumas vezes, se é vantagem ir de transfer, se é vantagem alugar um carro. Isso também, né? Então isso também vocês, apesar de que a gente falou sobre Maragogi é bem mais distante que o Maceió, então Porto de Galinhas é um lugar que você consegue ir de carro tranquilamente, não é tão distante, mas ficar atento a isso, ao horário do voo, horário para chegar no aeroporto, horário de saída. Então fica atento nisso, porque é uma coisa importante. E assim, eu particularmente, nenhum destino, alguns são poucos destinos que eu indico menos de 5 dias. Então, porque são muitos passeios, as pessoas não ficam só em Porto de Galinhas, aí tem Praia dos Carneiros, Muro Alto, então são várias praias ali perto. Inclusive, fica muito próximo
porque é divisa com Alagoas. Tem gente que fica em Porto de Galinhas e nunca foi em Alagoas e consegue fazer o passeio para Maragogi, porque não é tão distante, é mais ou menos 80 quilômetros. Então dá para ir também. Então, assim, são várias opções de passeios que vocês conseguem fazer. Então, eu acredito que menos de 5 dias é pouco, principalmente quem vai pela primeira vez. Até porque muito dos passeios você vai levar praticamente o dia todo. Então, tipo, você, sei lá, você tem 3, 4 passeios. Às vezes você não vai conseguir conciliar 2 passeios em um dia. Então, bem difícil. Assim, você tem que fazer um planejamento para que você fique entre 5 e 7 dias no local. Acho que no Nordeste, de uma forma geral, né, Léo? Você ficar menos de 5 dias é muito complicado, porque são muitos passeios, são muitas praias, e passeios que duram quase um dia todo, às vezes, então é difícil ficar menos que 5 dias. Até porque, Michele, até por experiência, é assim, que a gente sempre vai para o Nordeste, é bem cansativo as pessoas estão acostumadas a ir à praia, é bem cansativo você fazer um passeio de praia o dia inteiro. Então a gente às vezes faz um passeio um dia aproveita a praia ou hotel, ou fica na praia mais próxima do hotel, para não ter todos os dias um passeio que vai durar o dia inteiro, porque realmente é cansativo. Exato. Tem gente que não aguenta esse ritmo de passeio todos os dias. Então, assim, entre 5 e 7 dias é o ideal para vocês ficarem. E essa questão de deslocamento, como eu falei, lá em Porto de Galinhas é tudo muito distante. Então, assim, essa questão de deslocamento, como você vai se deslocar lá, é de extrema importância, e acho que vai ficar muito a critério do tipo de hospedagem que você escolher. Se você vai ficar numa pousada na vila, se você contratou vários passeios que já inclui transfer, ou se você vai ficar por conta própria, vai fazer os passeios por conta própria e vai ter que alugar um carro. Então, isso vai depender muito, né? Do tipo de hospedagem. Se estiver num resort, por exemplo, tem resort lá que fica afastado de tudo, que é muito afastado, fica na rodovia. Então, assim, como que você vai se deslocar para ir jantar à noite? Então, isso que a gente tem que deixar bem claro para os clientes, é eles saberem exatamente o que eles querem, né? Porque os resorts, como você falou, são resorts muito bons, né? O Nanaia, uns resorts muito bons lá na região, mas que ficam afastados. Então, assim, às vezes as pessoas preferem ficar nas pousadas, que são mais próximas da vila, do centro ali, para ter essa facilidade. Eu vou pegar só com café da manhã e vou jantar ali no restaurante, ali no centrinho. Então, tem essa facilidade de até conseguir ir a pé de muitas pousadas. Ou se você quer ficar num resort, mas aí sabendo que você vai ficar um pouquinho mais afastado. Outra coisa também, não é um lugar de fácil acesso para Uber. Tem táxi e tudo, mas ele é bem difícil, é mais agendado e é bem difícil de você conseguir. Então, assim, são coisas que vocês precisam ver. Se vale a pena ficar num resort mais distante, se vale a pena ficar num hotel mais próximo, numa pousadinha, né? E até porque, assim, eu sempre converso com os clientes para saber o que realmente interessa para eles. Principalmente quando a gente fala de Nordeste, que são lugares que tem muitos passeios de praia, de lugares distantes, que você vai passar o dia inteiro. Não sei até que ponto compensa para quem está indo pela primeira vez ficar num resort ou inclusive, de repente. Porque você está pagando um resort, você vai ter café, almoço, janta, tudo dentro do hotel, mas você vai passar o dia inteiro na rua, fazendo passeio. E isso você não vai, você vai ter que gastar fora. Então, assim, são coisas que vocês precisam botar na balança, se vale a pena. É muito legal você ficar num resort all inclusive? É muito legal. Principalmente para quem não vai estar indo pela segunda, terceira vez. Para quem vai na segunda, terceira vez, eu acho que vale muito a pena. E depende, se você vai querer curtir o resort, ficar no resort. Já fez os passeios, vale a pena você ficar no all inclusive. Se você tá com criança, eu acho que vale muito a pena. Agora, se você tá indo primeira vez, você vai fazer vários passeios, eu acho que realmente... Às vezes você pegar um sistema de meia pensão, né? Que seria o café da manhã e jantar. Porque geralmente você... cansado, aí você não vai querer sair. Às vezes você vai pegar dos 7 dias que você vai ficar uma noite para ir conhecer um restaurante, mas você quer ter aquela comodidade de estar ali, tomar um banho e jantar no hotel e depois ir descansar. Ou fazer alguma atividade do hotel, porque esses resorts, ali tem resort com cinema mesmo, com estruturas de cinema, boate, shows noturnos. Então, assim, os resorts lá são bem preparados para atender os hóspedes desde o café da manhã até a hora dele dormir. Então, assim,
Quanto a isso, eu acho que Porto de Galinhas, principalmente, assim, ele tá muito igual a Bahia, né? Ele tá muito preparado, os resorts deles estão muito preparados para receber todo tipo de público, né? É um destino que hoje também vive do turismo, né? Então ele é bem estruturado, bem organizado para receber o passageiro. E isso que você falou é muito interessante, sobre ter a meia pensão. Porque é mais fácil, por exemplo, você ter o café e a janta, você vai passar um dia inteiro na rua, você vai chegar cansado. Você pode jantar no hotel, já está incluso no que você comprou. E nada te impede também de um dia você ir no restaurante da vilazinha, porque você só pagou o jantar. Você não tem tanto prejuízo assim de quem compra um all inclusive e vai ficar o dia inteiro, todos os dias, fazendo passeio. Eu vou aproveitar, já que a gente está falando da questão do sistema de pensão, dos resorts, eu vou falar de alguns resorts que eu tive a oportunidade de conhecer, e que vale a pena citar, assim, que muita gente não conhece, ou já ouviu falar, ouviu alguma foto. Lá, como eu falei, tem resorts para todos os tipos de público, desde só casais a casais com crianças, e com tarifas diferentes, com atividades diferentes, estruturas diferentes. Então, assim, um que é muito conhecido, que muitos casais buscam para a lua de mel, é o Nanai. Então, é um resort que ele fica bem afastado da vila, ele fica na rodovia, e ele tem um sistema, assim, muito exclusivo, vamos dizer. E desde, assim, para um casal que está indo curtir um aniversário de casamento ou namoro e tal, a um casal que está indo de lua de mel. Porque muito assim, um luxo, bastante luxo, até apartamentos mais, vamos dizer, categoria standard, né? Standard. Uhum. Então, assim, é um resort assim, bem exclusivo mesmo, sabe? Ele tem as atividades dele, são atividades mais tranquilas. Então, se você está buscando um resort com mais badalação, festa, atividades, esse resort não é para você. Então, assim, é um resort que ele é para um casal que quer curtir aquele momento, sabe? Ficar sozinho. Tem as atividades, tem a praia, pé na areia. E tem os bangalôs, assim, vamos dizer, vários modelos de bangalôs para vários tipos de casais que estejam procurando. E uma coisa que a gente pode tirar, que às vezes muitas pessoas ficam com dúvida, Michele, que às vezes quando pergunta sobre hotel, onde eu ficar hospedado, por exemplo, às vezes as pessoas têm medo de ficar em resort, porque acham assim, o resort é muito mais caro, ou ele só vai ter uma estrutura de altíssimo luxo. E a maioria deles não é assim. Você vai ter desde quartos standard, a bangalô, depende da região, bangalô, suíte, luxo, terá também. Mas você também pode ficar num resort, num apartamento standard. Isso depende, claro, do destino. Depende muito, exatamente. O Nanai, eu digo assim, ele tem essa... A Lu aqui perguntou qual era o nome do hotel. Esse é o Nanai, é o Resort Nanai. Nanai Resort. Ele tem um estilo bangalô, tipo Maldivas, assim. É um bangalô com piscinas privativas, ofurô privativo. Cada bangalô tem um estilo, tem um bangalô que é mais reservado, que ele fica no canto, tem, assim... banheiro, vamos dizer, a céu aberto, ele tem uns bangalôs nesse estilo, tem os bangalôs com vista mar, então ele é bem assim, exclusivo, ele tem a gastronomia dele é muito boa, então os pratos são bem refinados e tal, é bem legal, assim, para casal eu indico bastante. Agora um resort, assim, que eu acho que é muito legal para família, o Village. O Village, ele tem uma estrutura muito boa, assim, ele também não fica muito próximo à vila, mas também não está muito distante, sabe? E a estrutura do Village, ela é excelente, assim, desde casal, quanto para famílias completas, assim, com várias faixas etárias de criança. Então, ele tem ali dentro, além de inúmeras piscinas, ele é pé na areia. Ele tem uns bangalôs, agora eles fizeram uma reforma, eles fizeram uns bangalôs super luxos, que são bangalôs que tem aquela piscina na varanda, no segundo andar, transparente, uma coisa assim tipo linda. Essenza, né? Isso aí.
tipo essência. Cara, é lindo. E também, os bangalôs deles tem o purô privativo, tem esse agora que tem a piscina privativa, que é, você fica assim na lateral do mar, você tá quase pé na areia, o seu bangalô tá pé na areia. O Vivá também tem, mas eu acho que o Vivá só tem 2 suítes dessa, com piscina. São poucas. São poucas também. Village não tem muitas, mas são estruturas bem para um cliente bem que tem que quer esse tipo de experiência, né? Vamos dizer assim. E além disso, o Village ele tem uma estrutura para criança excelente. Assim, lá atrás é total para criança, recreadores especializados para várias faixas etárias, parquinho, sabe? Eles têm lá jantares, eles fazem noites temáticas, então tem noite de carnaval, noite italiana, noite... O legal disso que você falou, Michele, sobre essa estrutura para criança, com recreadores, é bom salientar porque depende, o pessoal tem que ficar muito atento com a idade da criança. Porque às vezes quando é menor de 3, 4, dependendo do hotel, algum responsável precisa ficar junto. Aí, a partir de tal idade, você consegue ficar sozinho. Então, só ficar atento nisso, porque tem recreação, mas se é menor, tem que ficar um responsável junto. Ficar acompanhando. Ali também você tem estrutura de Copa Baby, né? Aí você pode escolher meia pensão, somente café da manhã, tem um apartamento standard, tem ali parte de spa, tem uma boate, vamos dizer, onde tem shows. Então, um lugar fechado, onde cada noite eles fazem algum tipo de show temático. Então, assim, o Village é bem legal e tem uma estrutura muito boa. E o legal de falar, uma coisa legal que você está falando dos resorts, né, os maiores, mais famosos em Porto de Galinhas, é que é muito legal também o pessoal que procura para grandes festas, tipo Carnaval, Réveillon, porque ele tem toda a estrutura, tem a festa dentro do hotel, que a pessoa pode aproveitar dentro do hotel mesmo, não precisa sair para aproveitar. Isso mesmo. Nessas épocas de feriado, em festas, datas comemorativas, geralmente os resorts eles costumam fazer algo temático, né? Então, eles têm essa preparação. Outro resort lá, que foi até que você comentou, é o Vivá, que é um resort novo, também tem uma mega estrutura, assim, de piscina, de cinema, de Copa Baby, de restaurante, de quarto, vários tipos de quartos, bangalôs. Inclusive, ele foi reformado há pouco tempo, né? Então, assim, exatamente, bem ele tá com uma estrutura bem novinha, assim, sabe? O Viva, ele tá com uma estrutura bem novinha, assim mesmo. Ele é um resort, assim, bem legal, também muito indicado para famílias, assim, de várias faixas etárias de criança. Inclusive, o Vivá, eu já tive cliente hospedado no Vivá, e legal que você falou sobre a gastronomia. Realmente, a pessoa que vai para esse resort fica encantado, porque realmente tem várias opções e é muito boa a gastronomia do hotel também. A gastronomia, assim, dos resorts são excelentes. Eu, por experiência própria, na época que eu estive lá, cada dia a gente almoçava e jantava em um resort, justamente para ter essa experiência da gastronomia de cada um. E a gastronomia é excelente, assim, eles têm chefes de cozinha que a gente pode dizer que são 5 estrelas, assim, são bem preparados. Um outro hotel que vale muito a pena citar é o Armação. O Armação também, ele passou por uma reforma agora, tem uns 2 anos, e tá com suítes novas, assim, uma parte de estrutura para criança nova, de atendimento na areia, piscina também. E o Armação, ele tem, assim, vamos dizer, quem tá ali tem o privilégio, né, de estar mais próximo da vila. Então, ele fica bem pertinho da vila, assim, o Armação. E o Armação, vale a pena citar, ele é vamos dizer que ele não chega a ser ele é um resort, só que ele é um pouco diferente dos outros, que tem aquela estrutura inteira, assim, que você entra, o resort vai direto da pé na areia.
O Armação não, ele tem a parte do hotel, né? E aí você tem a rua, e aí do outro lado da rua você tem toda a estrutura de lazer e tá pé na areia, assim, é bem legal também a estrutura deles. Também a Copa Baby deles é excelente e vale a pena, assim, é um hotel que tá perto da vila, então você tem esse... Muito importante, porque ele tá, bom, você falou que ele tá bem mais próximo da vila, então assim, as pessoas conseguem ir mais fácil no centro à noite, né? Principalmente à noite, porque a vila é mais à noite, o pessoal ir pra barzinho, essas coisas assim, né? Isso aí. Aí a gente também tem ali o Kembali, que é o que também tem uma estrutura nova. Ele não tem estrutura de resort e ele não atende famílias. Então vale a pena ressaltar isso. O Kembali, Kembali com K, tá? Quem quiser depois pesquisar. Ele não atende famílias, ele não tem uma estrutura para atender crianças. Então ele tem mais uma estrutura de hotel, um restaurante para café da manhã, uma piscina, também tá ali pé na areia, mas a estrutura dele é menor, só que os quartos deles assim são lindos, super luxo, de super bom gosto, e é um hotel que vale muito a pena para casal, que quiser também ficar mais próximo à vila, vale a pena ficar no Kembali. Isso aí é legal de você falar, Michele, porque as pessoas não estão muito acostumadas aqui no Brasil de ter hotéis que não aceitam crianças. Isso existe muito internacional. Tem muitos hotéis em muitos destinos, Caribe, enfim, que não aceitam crianças. Então, são hotéis exclusivos para adultos. No Brasil, a gente não tem muita essa estrutura. Normalmente, quase todos os hotéis aceitam crianças, né? Isso mesmo. E aí eu vou também falar um pouquinho do Solar, que também ele tem assim, uma estrutura muito boa para casais e famílias. É um resort também que tem parte de recreação, pé na areia, atividades, e assim, vale a pena também, uma hospedagem que também está lá mais próxima da vila, o Solar. Eu acho que de resort, assim, eu fiz um apanhado dos que são mais conhecidos ali em Porto de Galinhas. Lógico que tem outras pousadas, tem outros tipos de hotéis. Citar aqui os resorts, porque geralmente quem vai a Porto de Galinhas, Maragogi, né, geralmente opta em ficar num resort. Então a gente falou então, bem isso que você falou, porque assim, são lugares como Maragogi, como é Porto de Galinhas, são lugares que vocês vão fazer passeios durante o dia, mas você quer usufruir da estrutura do resort. Então, assim, é legal você ficar numa pousada? É legal, mas você, assim, se você vai fazer passeio todos os dias e sair muito, você não liga muito para aproveitar a estrutura. Mas se você tá, principalmente quando vai com criança, é legal você ter uma estrutura para criança também e poder aproveitar o hotel, né? Até porque, por exemplo, você vai fazer uma viagem de 7 dias, você não vai ficar 7 dias fazendo passeio. É difícil, a não ser que seja um casal novo, você tá num grupo de amigos e tal. Mas com criança é difícil você ficar 7 dias fazendo passeio, até porque os passeios não são muito próximos. Então, são passeios que às vezes levam 1h30, 2 horas para você chegar no local. Então, assim, não é todo dia que você vai sair para fazer passeio. E aí você tendo essa estrutura, essa opção de estar no resort, onde você tem restaurante, onde você tem um sistema de recreação e com atividades que possam te proporcionar esse momento, uma boa opção é você ficar num resort. Inclusive é bom da gente falar, Michele, ali, porque as pessoas ficam com meio de dúvida já entrando sobre passeios. A gente está falando sobre Porto de Galinhas, que existem vários passeios de praias muito próximos. Aí, por exemplo, Porto de Galinhas, ali muito próximo, ficam alguns resorts. Tem a praia do Muro Alto, né? Então, assim, é uma praia que também fica no mesmo município. Então, assim, pra gente começar pelas praias que são mais próximas, então tá ali bem próximo de Porto de Galinhas, mas não fica em Porto de Galinhas. Então, assim, é um lugar que tem bastante resort também, que as pessoas gostam muito pela qualidade da praia. Tem os recifes, então é bem tranquilo. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho agora dos passeios, vou mostrar também aqui. Legal, antes de eu falar dos passeios, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu baixar aqui minha câmera para mostrar. Só para deixar com água na boca, né? Um pouquinho de Porto de Galinhas. Tá vendo? Aqui, ó. Uma das praias do pôr do sol. Olha só que lindo, gente. Eu marquei aqui algumas páginas. Olha só. Isso é bem interessante de você mostrar, Michele, porque ali, ó, você consegue ver certinho. Você consegue ver certinho sobre a parte dos arrecifes, enfim, né?
essa praia de Muro Alto. Aqui, outra foto, tá vendo? Olha só. Que lindo que é lá as praias de Porto de Galinhas. Olha só. Espelho d'água. Deixa eu ver aqui. Isso aí, Michele, também é muito importante a gente salientar, porque as fotos realmente são muito lindas. E a gente depende muito também da época que vocês vão viajar, né? Então, assim, normalmente o brasileiro viaja muito em julho, por causa de férias de criança, ou dezembro. Então, assim, época de julho, que é inverno, pode ser que chova um pouquinho mais, a água não está tão cristalina desse jeito. Mas, assim, a gente está falando de Nordeste. Nordeste, a maior parte do ano é sol. Então, difícil você pegarem... Não conheço ninguém que vá para o Nordeste e fique 7 dias pegando chuva. É muito difícil acontecer isso. É difícil. Assim, lá no Nordeste, você tem até... Quando eu estive em Porto de Galinhas, nós pegamos um dia que amanheceu com sol, de repente fechou, ficou, assim, muito feio o tempo. Caiu uma chuva, quando deu uma hora depois, estava um sol, um calor. E ficou assim pelo resto do dia. Bem Nordeste. É bem típico de Nordeste. Então não se assuste se você for fechar o tempo e do nada cair aquela chuva, depois abre. No outro dia vai estar aberto. Ou às vezes o cliente fica desesperado. Aconteceu isso com a gente em Maceió, lembra? A gente saía para o passeio de manhã do hotel em Maceió, por exemplo, para fazer São Miguel dos Milagres. Saiu chovendo e chegou lá no maior sol. Então, assim, o tempo muda muito rápido e é muito difícil de pegarem chuva o dia. Todos os dias, difícil, muito difícil. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, assim, dos passeios lá. A gente falou, a praia de Muro Alto, que é a praia mais famosa ali, ela fica mais ou menos uns 8 quilômetros. Ela, assim, a praia de águas mornas, calmas, cristalinas. Então, assim, a praia que você tem que ir, dar um passeio, passar o dia. Tem as piscinas naturais, né? Excelente. Tem as piscinas naturais que saem ali da vilazinha, jangadas, você contrata ali da vilazinha mesmo, você vai ver várias jangadas ali, você consegue contratar uma jangada, fazer um passeio nos arrecifes ali, nas piscinas naturais, ver coral e tal, peixinho. Então, ali da vila é bem fácil, vocês acham para fazer esse passeio. Pontal de Maracaípe, que é onde a gente tem o encontro do rio com o mar, que é um passeio bem interessante, bem legal. Também e que para quem não tem muita... Como você falou, como é encontro de rio com o mar, tem um mangue. Então, assim, é uma vista diferente de você só ver mar. Então, você vai ter as duas opções, do rio com o mar, né? Exatamente. Você pode fazer esse passeio, pode ir de lá até Bug. E pode fazer um passeio de jangada ali no final do dia, com o pôr do sol, fica bem bonito. Além dessas praias, a gente tem a Praia do Cupe, de Maracaípe, a Praia da Vila de Porto de Galinhas, Serrambi também. Um outro passeio que eu indico, principalmente até quem está com criança fazer, quando estiver lá em Porto de Galinhas, é um passeio rápido, que você faz mais ou menos com 1 hora. O Hipocampus, que é um projeto de preservação ao cavalo marinho e assim, é bem legal porque você contribui, ajuda com o projeto, as crianças podem ver de cavalos marinhos e ele fica ali próximo, o projeto fica ali próximo da vila também, então você sai da vila, tá ali bem pertinho, é fácil achar o Hipocampus, tá? Ali também na vila tem a feira de artesanato, que vale a pena você dar uma volta, comprar lembrancinha, até porque muitas das lembrancinhas são feitas ali, né, pelos moradores locais, então vale a pena que você também ajuda a economia, né, local de Porto de Galinhas. Aí, saindo um pouquinho dali, a gente tem o bate-volta de Maragogi, que dá mais ou menos 1h30, e aí você chega lá em Maragogi, você vai fazer o passeio de catamarã, uns 30 minutos o catamarã chegar até os arrecifes, e o passeio dura em torno de 1h30, mais ou menos. Então, assim, não é muito tempo que você fica lá para qualquer passeio que você for fazer desse de arrecifes, então, geralmente é de 1h30, tá? Que você fica dentro, né? Inclusive, Michele, é uma segunda opção que a gente tinha falado uma vez, a gente falou na outra live sobre Maceió, de ficar em Maceió e fazer o passeio, ficar um dia hospedado em Maragogi.
essa seria uma outra opção que eu já fiz com clientes, de ficar em Porto de Galinhas ou ficar em Maragogi e fazer inverter. Tipo, 2 dias em um, 2 dias, porque a distância não é muito grande, 80, 90 quilômetros entre um lugar e outro. E aí você pode ficar 2 dias em um destino, 2 dias, 3 dias no outro. Assim, se vocês não quiserem fazer, você bate e volta por ser uma distância um pouquinho maior. Mas é uma possibilidade. Dá pra fazer. Dá pra dividir, né? 3 dias Porto de Galinhas, Maceió e Maragogi. Divide 3, 3 e 3 e você vai fazer uma viagem bem legal. E é interessante que às vezes... é interessante porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer Maceió, por exemplo. Maceió, Maragogi, como você falou, Maragogi e Porto de Galinhas. Eu vou ter que voltar de Maragogi para Maceió pegar um voo. Gente, não. Tem transfer. Normalmente quando você compra com a agência, tem um transfer que te pega no hotel em Maragogi, por exemplo, e te leva até Porto de Galinhas. Ou vice-versa. É até mais rápido, mais viável e até mais econômico do que vocês pegarem um voo, que às vezes o voo tem, mesmo sendo estados muito próximos, às vezes é voo com escala, com conexão, vai demorar mais. Então, é uma opção para fazer bem rápido de transfer mesmo, de ônibus ou de van. Isso mesmo. Outro passeio legal que dá para fazer ali em Porto de Galinhas é o passeio de buggy de ponta a ponta. Aí você faz de Muro Alto até Maracaípe, de buggy, e aí então você vai conhecer uma boa extensão assim das praias ali, é um passeio bem legal. E assim, muita gente pergunta, quanto é o passeio de buggy? Geralmente, gente, o buggy gira em torno de R$250, né? Para até 4 pessoas. Então, se você tiver num casal e você conseguir um outro casal, vocês racham, os 2 casais racham esse valor, né? Então, vale a pena fazer, é um passeio que vale a pena, acho que quando você vai ao Nordeste, fazer um passeio de buggy, né? Que é um passeio que você vai levar o dia inteiro, né? Um passeio que você vai passar o dia inteiro conhecendo todas as praias ali, mais próximas. Então, é um passeio que vale a pena pelo valor. Se você for botar na ponta do lápis, é 250, mas se você for dividir com outro casal, não fica tão alto assim o valor. E vocês vão fazer um passeio bem exclusivo, porque vai estar só o motorista do buggy com vocês. Isso aí. Outro passeio que vale muito a pena fazer é a Praia de Carneiros, que tem aquela famosa igrejinha que o pessoal vê nas fotos, né? Inclusive, foi eleita uma das 15 mais lindas do mundo. Né? Hoje ela está muito na moda, porque apareceu em todos os programas de TV, na Angélica, lá no Estrelas, e um monte de programa, que é essa daí mesmo que você falou, que é aquela praia que a igreja tá a pé na areia total, né? E assim, dependendo da época, você não consegue nem acessar a faixa de areia ali da Praia dos Carneiros, quando a maré tá alta, porque toma ali tudo e aí não consegue nem acessar. Então também tem que sempre verificando essa questão da maré, do tempo, como que vai estar quando você for fazer a visita, né? E é interessante porque é um lugar também que venta bastante, é muito usado para as pessoas que fazem esportes náuticos, né? Kitesurf, essas coisas que precisam de vento, então você vai ver muito ali perto da Praia dos Carneiros. De Porto de Galinhas até a Praia dos Carneiros, mais ou menos 1 hora, e aí você passa algumas horas lá e depois retorna para Porto de Galinhas. E acho que também vale a pena eu citar aqui o City Tour de Recife e Olinda. Então, se você, assim, foi com poucos dias para Porto de Galinhas, não deu tempo de se hospedar no Recife, a gente também tem o City Tour, que faz ali Centro Histórico de Recife e Olinda no mesmo City Tour. Então, também dá para você sair de lá tendo feito essa visita e conhecido um pouquinho mais da história deles, né? Falando, tá vendo? São várias opções de passeios, a maioria que a gente está falando são passeios de dia todo. Então, assim, por isso é interessante vocês ficarem entre 5 e 7 dias para vocês conseguirem aproveitar bastante. Muita opção mesmo. Eu acho que é isso, né, Léo? Eu acho que eu resumi bastante os passeios, os resorts e hotéis que a gente podia ter citado. E você tem mais alguma coisa a acrescentar? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. É importante a gente falar que você tinha falado sobre os hotéis, sobre a parte dos resorts, que são os mais famosos, mais conhecidos, mas nada impede de quem queira ficar em pousadas, hotéis menores, né, mais próximos da vila, também tem outras opções, mas assim, a Michelle se pegou mais nessa parte com estrutura para criança, de aproveitar, porque por se tratar de um lugar mais distante, de vocês terem que fazer passeio, aproveitar também a estrutura do hotel. Mas, claro, tem pousadas mais próximas do centrinho, que vocês também podem ficar, e também com uma estrutura bem legal. Não, claro, não vai ser uma estrutura de resort, mas um hotel que você fica bem bom.
Acho que é isso. Então, a gente vai disponibilizar, como nós fizemos nas outras lives, um pacote, né, para o segundo semestre. Quem quiser se interessar. A gente continua com as lives de destinos nacionais ainda na semana que vem, né, Léo? E assim, depois, assim que for possível, a gente vai fazendo outras de destinos internacionais para quem tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais. Terça-feira a gente vai falar sobre Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu. E falar sobre isso, Michele, assim, eu tava nesse tempo que a gente está muito em casa, fazendo muito treinamento, né? E sabendo sobre os destinos internacionais, porque muita gente está perguntando se a gente vai falar sobre destinos internacionais. Por exemplo, essa semana eu estava fazendo sobre Punta Cana, esses destinos Caribe. Alguns hotéis não fecharam, continuam funcionando. Só que o que adianta a gente falar sobre Punta Cana ou outros destinos assim, se a gente não tem a malha aérea, né? O voo está cancelado, tem um voo que vai fazer muitas paradas, muitas escalas. Então, assim, por isso é importante que a gente, nesse momento, fale sobre os destinos nacionais primeiro, e a gente, conforme as coisas vão evoluindo e vão abrindo aeroportos, sabendo o que vai ser feito, a gente começa a falar sobre os destinos internacionais. Até porque hoje já se fala sobre visto também para a Europa, né? De começar a cobrar visto para a Europa a partir de 2021. Então, assim, são coisas novas que a gente tem que esperar realmente ver se vai acontecer ou não. Muita coisa vai, depois do coronavírus, vai mudar, né? Então, assim, acho que o turismo vai, de certa forma, muita coisa no turismo vai se reinventar e mudar. Então, a gente tá atento, como a gente viaja, a gente está atento, a gente continua fazendo nossos treinamentos e para poder cada vez mais capacitar e poder informar melhor vocês. Isso aí. E terça-feira, Foz do Iguaçu, vamos falar um pouquinho desse destino lindo. Vamos para lá, com certeza. Então tá, Michele, tá bom. Boa tarde aí. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada, até. Tchau.